Uma igreja e muitos egos. E essa frase ela pode até parecer contraditória, né? Mas infelizmente é uma realidade que muitos enfrentam. O ego, com a sua busca incessante por reconhecimento, por poder, pode sim se infiltrar sorrateiramente em uma comunidade cristã. E aí ele vai distorcer o verdadeiro propósito da igreja, que é servir a Deus e servir ao próximo com amor e com humildade. Nesse vídeo de hoje, nós vamos explorar como o ego se manifesta dentro da igreja, quais são os seus efeitos prejudiciais e, o mais importante, como podemos combatê-lo cultivando um ambiente de humildade, serviço e amor genuíno. Fica comigo até o final. Primeiramente, eu quero fazer com vocês aqui uma análise detalhada das diferentes faces do ego em uma igreja. E eu queria chamar primeiro a atenção aqui para vocês sobre aquela competição que existe por posições na liderança. Uma competição velada, na verdade, né? Mas na busca incessante por poder e status, a liderança, que deveria ser um serviço humilde, acaba se transformando em um campo de batalha. Cargos, títulos acabam se tornando troféus, e uma competição acirrada obscurece ali o verdadeiro propósito, que é servir a Deus e servir a comunidade. O ego, infelizmente, acaba sussurrando que a importância reside na posição e não naquilo que vai ser entregue, né? E quantas vezes aí nós já vimos talentos sendo ofuscados pela sede de reconhecimento? E aí a unidade da igreja acaba sendo fragmentada por uma ambição pessoal, né? E esse alerta quanto à busca de reconhecimento e elogios, ele é grave, porque se você deixar, o ego ele vai se tornar um faminto insaciável por elogios e por reconhecimento. O ego ele se alimenta de aplausos, ele busca uma validação externa para inflar, inclusive, a sua própria importância. No entanto, nós não podemos nos esquecer que a glória pertence a Deus. E quando nós desviamos o foco para nós mesmos, nós perdemos a essência desse serviço, né? Quantas vezes deixamos de celebrar o talento do outro, pois estamos mais preocupados em brilhar? Onde está essa humildade quando a busca por reconhecimento se torna o objetivo principal? Um outro ponto que eu queria trazer aqui para a discussão é no tocante à intolerância e ao julgamento, né? A falta de humildade ela acaba tornando qualquer pessoa um juiz implacável, que ele está sempre pronto para apontar erros alheios, enquanto nós ignoramos, né, as nossas próprias falhas, né? Nós esquecemos que todos somos pecadores e necessitamos de uma graça divina para poder convivermos harmonicamente, né? Ninguém é melhor que ninguém. E a tolerância e a compaixão, elas são marcas do verdadeiro cristianismo, né? O ego, ele acaba cegando para a humanidade do outro e nos faz acreditar que nós somos superiores ou então que somos mais justos, né? Onde é que está, nesse caso, aí, o amor cristão, quando o julgamento toma o lugar da misericórdia? Isso não pode acontecer, né? Um outro ponto aqui importante para a gente trazer a discussão é a questão da manipulação e do controle. Porque o ego ele é um mestre de manipulação, né? Ele busca controlar pessoas e situações para satisfazer seus próprios desejos. Ele se disfarça de muitas vezes, né, de zelo, de preocupação, mas as suas ações revelam a sede de poder e de domínio. E aí acaba que a vontade de Deus ela é substituída pela vontade pessoal e a liberdade do espírito é sufocada pelo controle humano. E onde é que está a confiança em Deus quando a manipulação se torna uma ferramenta para alcançar os nossos objetivos? Né? Muitas vezes é dito que a vontade de Deus é essa mesmo, o Espírito Santo me direcionou assim, e nem sempre é. E onde é que está a liberdade em Cristo quando o controle humano dita essas regras? Né? E isso traz graves efeitos, traz efeitos nocivos quanto a uma comunidade, né? Esse efeito nocivo do ego. Né? Você causa ali divisões, conflitos. Né? O ego, com a sua natureza competitiva e egocêntrica, ele vai consequentemente semear a discórdia em uma comunidade. E ali você não precisa ter grandes diferenças, né? Pequenas diferenças de opinião, elas se transformam em grandes batalhas. E a unidade, que deveria ser uma marca da igreja, uma marca da comunidade cristã, ela se desfaz em fragmentos. A fofoca se espalha como um vírus, relacionamentos acabam sendo envenenados, e ali você cria um total e completo clima de desconfiança. As feridas emocionais se acumulam, as pessoas se afastam ali de um convívio fraterno e, consequentemente, afastam-se também da presença de Deus, desse convívio com a figura do Espírito Santo, né? Tudo porque aconteceu um desvio do foco, que é Cristo, né?
Então, quando esse ego ele assume o controle, Cristo ele acaba se tornando uma figura secundária. As nossas prioridades elas se invertem e o serviço a Deus e ao próximo é substituído por aquilo que eu falei lá no início, satisfação pessoal. E aí mora um grande perigo. A mensagem do evangelho ela se distorce e a igreja se transforma ali num palco para exibicionismo e autopromoção. Perdemos a visão do propósito maior e nos afogamos em um mar de vaidade e egocentrismo. Um outro ponto que, infelizmente, acaba acontecendo através do ego inflado é o afastamento das pessoas. Né? O ego ele vai criar esse ambiente tóxico, onde a empatia, né, a compaixão, elas são sufocadas pelo orgulho e pela arrogância. As pessoas constantemente elas vão se sentir julgadas, vão se sentir desvalorizadas, elas vão se sentir excluídas. E a igreja, que deveria ser um porto seguro para essas pessoas, deveria ser o hospital para os feridos, né? Esse local acaba se tornando um lugar que proporciona isso, proporciona feridas abertas, né? Um lugar de dor, de sofrimento. E aos poucos ali almas feridas se afastam, buscando refúgio em outros lugares, onde encontrem acolhimento e compreensão. E aí, como eu falei lá no início, acontece essa perda da essência do serviço cristão, do serviço da igreja, né? O serviço que deveria ser uma expressão de amor, né? Espelhado em Cristo, né? Uma gratidão a Deus, se transforma numa transação comercial, onde você vale o quanto você pesa. Não é mesmo? O ego ele distorce as motivações e o que era para ser um ato de entrega, ele voluntária, né? Se torna uma busca de reconhecimento, uma busca por recompensas, né? Então perdemos a alegria de servir e o amor se esfria. E aí o que dá lugar a isso? Amargura e ressentimento. Ressentimento. Quantas pessoas você não conhece que saiu de uma comunidade cristã machucada, sem oportunidade de falar e ao mesmo sem ser ouvida? A essência do cristianismo ela acaba se esvaindo e a igreja se torna uma sombra daquilo que deveria ser. É um corpo que não trabalha da maneira correta, é um corpo incompleto. Mas nem só de notícia ruim vai viver esse vídeo, né? Ele também é montado para a gente ter estratégias de como combater um ego inflado na igreja, né? Como é que é esse caminho para a transformação. E o primeiro de tudo é cultivar uma humildade genuína. Humildade, hoje, no mundo, é sinal de fraqueza. Mas eu posso dizer o contrário. Para nós cristãos, ela é sinal de força. Porque ela faz com que nós reconheçamos que estamos todos em pé de igualdade com Deus. Nossos talentos, nossas habilidades são dádivas divinas e não motivo de orgulho. A humildade ela nos liberta da arrogância e permite que nós vejamos a beleza e o valor de cada pessoa. Cada pessoa importa. Né? Ao cultivarmos a humildade, nós abrimos o espaço para a graça de Deus transformar o nosso caráter e nos transformar em instrumentos do seu amor. O segundo ponto é praticar um serviço desinteressado. O serviço desinteressado ele é a antítese do egoísmo. É colocar as necessidades dos outros acima das nossas, sem esperar nada em troca. É amar o próximo como a nós mesmos, né, o exemplo de Cristo, né, e praticar o serviço desinteressado ajuda a quebrarmos essas correntes que nos aprisionam no ego. E aí nós podemos experimentar a verdadeira alegria de servir a Deus e a comunidade. E é interessante a gente trazer essa analogia aqui, porque Cristo se deu, né? O Cordeiro sem pecado, não viu o seu eventual potencial de ser filho de Deus, mas se esvaziou e se entregou. Né? Então, o terceiro ponto que eu queria tratar aqui é sobre priorizar o amor e a unidade da igreja, né? Porque eles são pilares de uma comunidade saudável. O amor ele nos leva a perdoar, como Cristo fez, a compreender e aceitar as diferenças de cada um, somente pelo amor. Né? E a unidade ela nos fortalece, nos protege, nos permite experimentar a plenitude do amor de Deus. Né? E ao priorizarmos o amor e a unidade, nós criamos um ambiente onde o ego não tem espaço para prosperar, porque amor e unidade vai em contrário, né? Na contramão do ego. Né? Outro ponto que eu queria tratar é sobre a busca da transformação do caráter. Né? E isso não é fácil, mas é um processo contínuo, né? Que exige disciplina, exige perseverança e entrega a Deus, primordialmente. Né? Um caminho de renúncia ao ego e de busca pela semelhança com Cristo. Ao buscarmos a transformação de caráter, nós permitimos que o Espírito Santo nos molde e nos transforme em pessoas melhores. Outro ponto importante que nós não podemos não falar nesse vídeo é promover o diálogo e o perdão. Porque diálogo e perdão, eles são ferramentas poderosas para resolver conflitos e construir relacionamentos saudáveis. O diálogo ele nos permite expressar as nossas necessidades e ouvir as necessidades de outro. Porque a comunidade cristã é isso, é uma via de mão dupla. Não é um lugar onde você vai só receber ou um lugar que você vai só doar. Existe uma troca, né? E nessa troca existe perdão também, porque ele nos liberta do ressentimento, da amargura
e permite que experimentemos a paz e a reconciliação, porque nós fomos chamados para ser ministros da reconciliação. Então, ao promovermos o diálogo e o perdão, nós combatemos o orgulho, combatemos a arrogância e construímos, né, uma comunidade de amor e de unidade. Bom, depois todos esses pontos aqui que eu trouxe, né, os pontos contrários, os pontos a favor, a solução, eventualmente, né, que eu trouxe aqui, você pode deixar aí no comentário se você pensa em alguma solução a mais para a igreja de hoje que tem passado por isso, né? É uma igreja de vários egos inflados, pessoas que estão trabalhando ali no ativismo, querendo fazer mais, querendo reconhecimento. Você já viu isso acontecer? Na sua comunidade isso acontece? Como isso é tratado? Existe solução para isso? Gostaria muito de saber a sua opinião, porque é um assunto que existe uma recorrência. Tem chegado nas minhas redes sociais esse assunto, né? Então eu vi a necessidade de tratar esse tema aqui e trazer soluções, porque parece que é uma situação não tratada nas comunidades e pessoas têm saído dessas comunidades machucadas, né, por tudo que tem acontecido, né? Então é necessário que tenhamos, né, líderes, pastores, é necessário que haja um olhar de compaixão. Talvez nem tanto um olhar de empatia, mas principalmente um olhar de compaixão por tudo que tem acontecido e reconhecer que não somos perfeitos, né? Líderes, vocês não são perfeitos, né? E é necessário que exista esse reconhecimento, porque essa humildade, ela vem do próprio caráter de Cristo, né? E eu não poderia terminar esse vídeo aqui sem pedir a sua colaboração para esse canal. Vou pedir que você compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho para chegar as notificações quando entrar um vídeo novo, né? E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até o nosso próximo vídeo e que Deus te abençoe.